CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece, dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Paramos na questão 71, inteligência e instinto. Capítulo 27 do Evangelho, pedi e obtereis. Aventura da prece. Vinde todos vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes auxiliam e vêm vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e à prece, a prece. Como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus, e para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai pelos caminhos da prece e escutareis as vozes dos anjos. Que harmonia! Caminhai pelos caminhos da prece e escutareis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais o ruído confuso, nem o canto estridente da terra. São as vozes, são as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leve do que a brisa matinal, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. E embalado na mensagem do nosso Santo Agostinho, queremos, Senhor, agradecer em primeiro lugar pela vida, pela casa espírita, pela doutrina espírita, pelos guias nos conduzindo na caminhada. Agradecer aos guias da nossa casa, os nossos diretores, o nosso altivo, a quem pedimos a permissão, a inspiração dele e dos enviados desta casa, os que fazem parte da diretoria, da coluna de espíritos, melhor dizendo, que dirige a nossa casa de amor. Em nome dos nossos benfeitores, dirigentes da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do nosso patrono Eurípides Bassanufo, é que pedimos, Jesus, a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Venha, Adilane. A Gênesis está aqui, o Livro dos Espíritos também. Isso. Então, pergunta 71 do Livro dos Espíritos. Inteligência e instinto. A inteligência
é um atributo a inteligência é um atributo do princípio vital? Resposta: não, visto que as plantas vivem e não pensam. Eu estou vendo aqui devagar, porque esse assunto é um assunto que tem que prestar muita atenção, tá? Porque não é fácil de entender não, mas vocês vão entender. Primeiro ele faz uma pergunta: se a inteligência é um atributo do princípio vital. O que é o princípio vital? O princípio vital é o que dá a vida, é a energia que dá a vida. A inteligência é um princípio dessa energia que dá a vida? Não, claro que não. Não é? Claro que não. Porque a inteligência é um atributo do espírito. A inteligência é um atributo do espírito. Então o princípio vital não tem nada a ver com o atributo do espírito. Tá bonita, Júlia. Mudou o visual, né? Então não tem nada a ver. A gente viu que o princípio vital é o fluido que dá vida. Nós vimos que a morte se dá pelo esgotamento dos órgãos, não é? A morte não se dá pelo esgotamento dos órgãos. E o que é o esgotamento dos órgãos? A saída do fluido vital. Então não tem ligação o fluido vital com a inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. O fluido vital vem da matéria. Nós vimos também que tem 3 princípios no universo: Deus, o Espírito e matéria. Deus, o Criador. O Espírito, o princípio inteligente da criação. E o que sobra é matéria. A matéria, na sua essência, ela na sua parte mais pura, os Espíritos chamaram de fluido cósmico universal. Tudo vem desse fluido, emana desse fluido. E a energia é matéria. Falei muito? Entenderam? Eu também estou precisando botar minha cabeça aqui. Vamos lá. Aí ele pergunta: a inteligência é um atributo do princípio vital? Sem ler a resposta. É ou não é? Júlia? Não. Então, não. Mas aqui que ele responde: não. Visto que as plantas vivem e não pensam. Opa, então a planta tem o princípio vital. Ela tem um princípio vital. Mas ela tem, claro que tem vida. A planta tem vida. Ela tem vida, mas ela não pensa. A planta não pensa. Ou pensa? Quem pensaria isso? Bom. A planta não pensa. O que ele respondeu? Não, a inteligência não é atributo do princípio vital, visto que as plantas vivem e não pensam. Então a planta tem alguma coisa, porque ela está viva. Ela é um ser orgânico. Elas só possuem vida orgânica. A planta só possui vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Uma coisa é a inteligência. Nós vimos o ser inteligente da criação e o princípio material, a matéria. O princípio inteligente e o princípio material são distintos. Então, logo, são distintos. A inteligência da matéria, é óbvio, a gente viu isso. Já que um corpo, a inteligência e a matéria são independentes,
já que um corpo pode viver sem a inteligência. Um corpo pode viver sem inteligência. A planta não vive? A árvore não vive? Mas um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência só pode manifestar-se do meio dos órgãos materiais. É a necessária união do espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Então, a gente já não viu o corpo, por exemplo, viver sem inteligência? Olha, a Lurdinha, pegar o que eu já falei aqui para vocês, o corpo estava vivo, mas não tinha mais inteligência, estava ligada pelos aparelhos. Quantos corpos estão vivendo hoje aí no mundo, em hospitais, por aparelhos? Se desligar o aparelho, o corpo morre. Significa que não tem mais inteligência o corpo. Então o corpo, eu falei da árvore. A árvore vive, é um ser orgânico e não tem inteligência. E um corpo sem inteligência pode acontecer, mas a inteligência só se manifesta através do corpo, porque ela se desenvolve junto ali com o princípio inteligente. Até aí está tudo entendido? Estou vendo bem devagarzinho. Vai lá, Dilane, lê aí. Fala sempre no microfone, por favor. Fala alto. Voz de homem. 71. Melhorou. Uma dúvida, sim. Ele diz que a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Mas quando a gente morre, a gente continua com inteligência, né? Sim, mas a inteligência se manifesta através do seu perispírito. Do perispírito, que seria semi-material. Mas ele está falando aqui do corpo físico. Como é que a inteligência vai falar, mesmo o espírito vai falar conosco sem o corpo material do médium? Ele está falando da necessidade do corpo físico. Para que serve o corpo físico? O espírito expressar a sua inteligência. É isso aí. A inteligência se expressa através do corpo, tá? Vamos lá que você vai entender. Vamos à observação de Kardec. A inteligência é uma faculdade... Vai, Dilane. Pode ler. A inteligência é uma faculdade especial, própria de algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Então a inteligência é uma faculdade especial de certos seres orgânicos, pois o cachorro tem inteligência, tem ou não tem? Não? O cachorro tem inteligência ou não tem? Não. Por que ele não tem inteligência? Por que o cachorro não tem inteligência? Me explica. Explica e justifica. Porque o cachorro não tem o espírito. Caramba, você fala com o cachorro, sai daqui, ele sai. O cachorro vai ali, sabe que tem coisa. Então ele tem inteligência, todo animal tem inteligência. Ele tem inteligência. Ali tem um ser, tem um princípio inteligente. No reino animal, no reino hominal, tem inteligência. Só que a inteligência dele, ela é para atender às suas necessidades. Você vê determinados macacos fazer ferramenta. Eles fazem ferramentas. Ele pega uma pedra e quebra o coquinho. A pedra é uma ferramenta. Ele pega uma vara, enfia na colmeia e pega o mel.
Você vê grupos de macaco armando táticas de guerra para envolver outro grupo. Ele é todo para expressar o instinto de sobrevivência. Então você vê determinar o golfinho tem uma inteligência muito grande. Agora, até onde vai a inteligência, até onde vai o instinto? Nós vamos ver que são coisas diferentes. Nós temos instintos e temos inteligência. O animal também tem. Só que a inteligência dele não é igual à minha. Não dá para eu ensinar matemática para ele, pô. É porque eu acho que ele tem rudimentos de inteligência. Ele ainda não tem a inteligência propriamente dita. Porque Tem inteligência, sim. Tem inteligência, sim. eu li num livro de Kardec, não sei qual. Não pode ler livro qual? Tem que ler o livro dos espíritos. Não. Vamos terminar Mas foi aqui. de Kardec. Vamos terminar aqui que você vai entender. Pentateuco. Vamos lá. Ó. Podem distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados constituídos unicamente de matéria, sem vitalidade, nem inteligência. São os corpos brutos, certo? Por exemplo, uma pedra. Vou fazer uma pergunta, mas estou até com medo de fazer essa pergunta. Mas vou fazer. Pedra tem inteligência? Você falou muito rápido, ela está em dúvida, mas fala. Não tem inteligência, mas Graças a Deus. Mas já tem um rudimento Ufa. pequenininho. Não. Tem pequenininho de... A pedra tem um rudimento de inteligência, é isso? Um rudimento de alguma coisa parecida, que vai se formar um espírito, Vamos lá, vou continuar aqui. Vamos lá. Seres inanimados, constituídos unicamente de matéria, sem vitalidade, sem nem inteligência, são os corpos brutos. A pedra, por exemplo, não tem inteligência. Os seres animados que não pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade, porém desprovidos de inteligência. As árvores, os vegetais. Você vai me dizer que a folha de alface tem inteligência? Poxa, se corpos brutos, uma pedra, essa montanha que está aí tem inteligência? Pois é. Uma folha de alface tem inteligência? Caramba! Não tem, né? Não tem. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar. E os seres animados que pensam, formado de matéria, dotado de vitalidade, e que possui a mais um princípio inteligente, que lhes dá a faculdade de pensar. São os animais e são os homens. Ponto. Vamos para a pergunta 72. Faz a pergunta, Dilane. Qual é a fonte da inteligência? Qual é a fonte da inteligência? Ele não falou lá? Deus, Espírito e matéria, é a fonte da inteligência universal. Como a fonte da matéria é o fluido cósmico universal. Então tem a inteligência universal. Letra A. Hã? Letra A. Poder-se-ia dizer que cada ser aure uma porção de inteligência de fonte universal e assimilar como aure e assimilar o princípio da vida material? Entenderam a pergunta? Então cada um de nós foi lá e auriu uma porção dessa inteligência na fonte universal e assimila, como a gente assimila o princípio da vida material, é assim. Esse item aqui, esse título de inteligência e instinto, como eu disse, tem que prestar atenção. A gente vai a aula toda nele. Ele responde aqui, olha o que ele vai responder. Isto é apenas uma comparação, mas que não é exata. A gente não foi lá e pegou um pouquinho daquela inteligência, não é? Porque é Deus que cria, né? Foi Deus que criou. Vamos lá. Isto é apenas uma comparação, mas
que não é exata. Porque a inteligência é uma faculdade peculiar a cada ser. A inteligência é uma faculdade peculiar a cada ser e constitui sua individualidade moral. Além disso, vós o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, no momento, é uma delas. Tá? Então, para saber direitinho a fonte da inteligência, como é que ela foi criada, porque ela foi criada, como é que tudo começou, vai perguntar para Deus. Tá? Só Deus sabe. SDS, o princípio de tudo, não sabemos, não dá para a gente saber, não tem registro para a gente. Mas ele já colocou mais uma coisinha aqui, ó, como a inteligência constitui sua individualidade moral também. Moral, por quê? Tem que ver em que ele está se referindo aí. Vamos lá, você só tem individualidade no reino hominal. Quando ele fala da inteligência moral, ele está se referindo ao homem. Ao homem. Mas vamos continuar. Vamos porque é uma sequência de questões para a gente entender o todo. Aí ele vem falar dos instintos. Lá na frente ele vai falar de animal. 7.3. Os instintos é independente da inteligência? Aí, o instinto é independente da inteligência? Resposta: não precisamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não raciocinada. É através dele que todos os seres provêm suas necessidades. Então vamos lá. Estou com medo de fazer a pergunta de novo, mas eu vou fazer. A pedra tem instinto? Caraca, você ainda está em dúvida se a pedra tem instinto. A folha de alface tem instinto? Aí já começa, olha só. Quando você pega um grãozinho de feijão e coloca na caixinha de sapato, que todo mundo fez essa experiência na escola, e você faz um buraquinho lá na outra ponta, aquela cepa vai buscar a luz. Ela vai buscar a luz, ela precisa da luz. Não é isso? Aquilo é o quê? É o instinto. É o instinto. Aí você vai dizer, então a planta tem, se é uma espécie de inteligência, ele tem inteligência. Não, é uma inteligência mecânica ali. É por isso que se deu o nome de instinto. Vamos lá, vamos mais para frente. Não se complique me perguntando, vamos lá. Porque senão eu vou responder e vou complicar vocês. Depois a gente responde, vamos embora. 7.5. 7.4. Pode-se demarcar um limite entre o instinto e a inteligência. Isto é, precisar onde termina um e onde começa o outro, a outra. É uma pergunta. Pode-se demarcar um limite entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde termina um e onde começa a outra? Onde termina o instinto e aonde começa a inteligência? Dá para a gente saber? Não. Responde os espíritos. Não. Não precisamente. Pois pois frequentemente eles se confundem. Porém, podem se distinguir muito bem os atos que advêm do instinto daquele que derivam da inteligência. Então vamos lá. A onça vai caçar. A onça vai caçar. Já viram onça caçando? O leão caçando? Tem um monte de filme aí, cada um já viu. Então ele vai lá, bota o focinho, cheira o vento, está vendo que o vento está vindo daqui para lá. Se a caça estiver lá,
o vento vai levar o cheiro da onça, a caça vai embora. O que ela faz? Se coloca contra o vento para não ser percebida e vai devagarinho. Isso é instinto ou isso é inteligência? É isso the question. Pois é, aonde começa um e aonde começa o outro. Ela sabe que não pode ficar a favor do vento. Ela sabe. Então ela teve um raciocínio, uma espécie de raciocínio. E ela vai ficar de castigo, Paulinha e Débora. Ela vai dar o bote na hora certa, senão ela perde a caça. Ela vai escolher o mais fraco do bando. Se tiver um bando de gazela, vai escolher o mais fraco, né? Ou vai ver quem está mais afastado e vai ficar ali esperta. É instinto ou inteligência? Ele falou, não tem onde começa um e termina o outro, mas ali tem, olha a inteligência. Vou escolher, se eu fosse uma onça, quem que eu vou escolher? Carmen? Carmen quem que vai correr menos? Até porque o instinto vai ser comida de onça, Carmen. o instinto está com a gente vai ver. Vamos chegar em nós, já no instinto. Fala, mota aí. Ela vira de lado. A tartaruga, quando o tubarão vai se aproximando, ela vira de lado, porque aí parece que ela fica maior e ele não consegue pegar. Tá vendo? É isso aí. Aí isso é instinto ou inteligência? A tartaruga tem inteligência? Vocês estão vendo? Tem o princípio. Mas o nome é princípio inteligente. Se é o princípio inteligente, ele tem inteligência e tem instinto. Então ele falou que o instinto é uma espécie de inteligência. Vamos pensar na gente. Depois eu vou ter que ler aqui a Gênesis para vocês entenderem bem. O fogão está ligado ali e eu vou botar a mão no fogo. Na panela quente, está lá com a panela quente. Botei o braço ali, botei o braço na panela. Sempre tem, todo mundo já se teve lá uma bolhazinha, né? Botou lá a mão ou botou o braço. Eu vou dizer assim: não posso deixar meu braço aqui nem a minha mão, porque vai me machucar, vai me queimar. Então eu tenho que tirar daqui. Eu faço isso ou eu faço isso? Pois é. Eu agi com inteligência ou eu agi por instinto? É o instinto. É o instinto. O instinto é uma inteligência que você não raciocina. É irracional. Você chega num beiral de um edifício. Quem mora em prédio aqui, se não tiver a varanda, se não tiver o parapeito ali, toda varanda tem lá o parapeito, não tem? Mas se não tivesse, você chegar ali, muita gente não ia nem chegar perto, né? Tem medo de altura. Mas a pessoa ia chegar ali e ia dizer assim, não vai além. Isso é um instinto de conservação. O instinto preserva a sua vida. Ele é mais utilizado no reino animal do que no reino nominal. À medida que o homem vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo a inteligência, ele usa menos o instinto. Mas o instinto não se engana. Ele não se engana nunca. Bom, eu saltei de paraquedas a vida inteira, fazia parte da minha profissão. Eu fui contra o instinto de conservação. Eu não tenho asa para voar, não tenho pena. Então, no início, chegava ali, eu tive que vencer o medo. Depois você acostuma. Depois, o problema é esse, é quando você perde o medo. Aí você vence o instinto. Mas o instinto sempre vai dizer para você, não vai, não faça.
Uma pessoa que se mata, sempre vai, o instinto vai dizer, não faz isso, não vai adiante. É uma espécie de inteligência não raciocinada. O fogo, lembra bem, você botou a mão, você tira logo. Você chegou na beira, você para. É um instinto. Fala, Débora. O instinto, ele está com a gente o tempo todo, tem um Isso. lugar. Só que o que acontece? Onde começa, não é começa, né? Que a gente não tem de fronteira, que os espíritos já falaram aí. Não tem como dizer, aqui começa. Mas como que acontece isso? É o instinto e começa em algum momento ter uma diferenciação que é vamos dizer, cachorro, cada animal tem a sua característica instintiva ali para preservar a espécie. Inteligência também. Isso. Aí chega um determinado momento aonde tem o quê? A diferenciação. Que diferenciação é essa? É o sentido interno de eu existo. Onde começa a inteligência ali? Eu estava pensando. Mas aqui. olha só. Eu existo é só no reino hominal. No reino animal não tem individualidade. Não tem. Mas é como se fosse sabe, um germe que vai crescendo. Mas a inteligência não começa eu existo. É o desenvolvimento. A inteligência está se desenvolvendo ali. Você vai dizer, porque a gente tem muito animal doméstico, cachorro, cavalo, a gente não tem, mas tem muita inteligência, tem gato. Mas pensa numa minhoca. A minhoca é um ser orgânico, um ser vivo. Tem instinto e tem inteligência. Agora, como é que está na minhoca ali esse princípio inteligente? Como é que está a inteligência ali? Ela age muito mais por instinto ou por inteligência? Por instinto. Então você pega um instinto muito grande numa minhoca, que é diferente de um cachorro que já tem uma certa inteligência. Eu nunca vi ninguém analisar a inteligência da minhoca, então eu estou aqui elucubrando, tá? Eu estou elucubrando aqui, eu estou raciocinando com vocês. Como é que age uma pulga? Porque é um princípio inteligente, ele tem vida. O piolho. Olha o instinto como é que está ali. Instinto. Quem tem vários animais sabe que cada animal tem uns mais inteligentes que o outro. Como é que o macaco inventa ferramenta? Pois é, olha lá. E os outros aprendem. Um piolho já não tem ferramenta, já não inventa. Olha, mas ali tem olha a diferenciação. Vocês estão entendendo? Ali o instinto age totalmente instinto. Mas esse instinto vai se elaborando. O instinto não vai se elaborando. A inteligência que vai se elaborando. Quanto tempo a pulga vai ser um cachorro? Quanto tempo vai levar? Agora, você já foi uma pulga ou... Não necessariamente. Júlia? Não é que nós fomos uma pulga, uma minhoca ou um cachorro. O princípio inteligente veio se desenvolvendo nos reinos inferiores da criação até chegar no reino hominal. Aí quando você está no reino hominal, você já não faz mais parte do reino vegetal ou animal, você não faz mais, aquilo passou. Já houve uma elaboração, você já tem uma individualidade. Já tem uma individualidade, é diferente. Então não significa dizer que eu fui uma pulga. Ou o meu cachorro é tão inteligente que na próxima encarnação ele vai sair gente. Não tem gente que diz isso? Pois é, mas não é assim. Sim, não é que nós já passamos, porque nós não tínhamos individualidade. O princípio inteligente veio sendo elaborado nesses reinos inferiores da criação. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Quanto mais complicado, melhor. Vamos lá, vamos embora. Mas tem sentimento, né? É inteligentíssimo. 75, vai.
Vai, É Dilane. certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Não é que diminua. Não diminui. O instinto sempre vai te acompanhar. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Aí eu falei, você vai saltar de paraquedas. É um suicídio em potencial, né? Você vai lá, você desprezou o instinto. Você vai andar, tu já viu o homem andando naquelas cordinhas bamba numa corda de uma montanha a outra, de um prédio a outro? Pô, o que é aquilo ali? Você está desprezando o instinto. E tem uns que vão sem segurança nenhuma. Vão lá com a madeira, não é? Então, olha só, o que ele está dizendo? O instinto não acaba, mas o homem... o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Ele nunca se extravia. Quer dizer, o instinto nunca falha. E ele pode conduzir ao bem. Ele vai sempre, você sempre vai fazer isso. Sempre. Agora, já viu lá, quando tinha um filme do Kung Fu, que ele ia lá com o braço, naquela caldeira quente para pegar, para marcar o braço, né? Era fervendo, meu Deus do céu. Aquilo ali, o cara está deixando o instinto do lado, porque aquilo ali não é normal, ninguém vai fazer aquilo. Então, vamos lá. Por que a razão nem sempre é guia infalível? Boa pergunta, né? Já que o instinto não é falível, por que a razão é falível? Você raciocina, você pode errar, né? Vamos lá. A razão seria infalível, quer dizer, ela seria infalível, se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Ó. Aí eu lembrei do animal. O animal não guarda comida, não estoca, ele come da árvore ou de qualquer lugar que ele Ele não vai caçar por prazer, ele vai caçar quando tiver fome. Se ele tiver saciado, pode passar lá o bicho que for, que ele não vai matar por matar. Agora o homem caça até por esporte. Mata por esporte. Então, olha aqui, vamos ler essa resposta bem devagar. Faz a pergunta aí, Dilane. Subpergunta A. Por que a razão nem sempre é guia infalível? Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. Então vamos falar da má educação. A gente tem isso ainda, né? Então vamos lá. Boto aqui o almoço hoje. Ó. Isso o ser humano ganha os animais. Olha só, vamos lá. Vamos ver como a falta de educação falseia a razão. O almoço hoje é feijão, arroz. Vocês não têm que comer, ou vocês vão comer ou não vão. Feijão, arroz e ovo frito, ou estrelado. E tem uma saladinha. Vocês vão botar a quantidade, ou vai comer ou vai ficar com fome. O necessário para comer. Agora, o almoço hoje é bacalhau, né? Gomissá, né? Com batatas douradas, né? E para quem não comeu bacalhau, nós fizemos aqui um camarão VG frito e vamos sonhar, né? Aí eu vou botar a mesa e servir a mesa. Vocês vão comer a mesma coisa que comeria se fosse feijão e arroz? Não, porque a gente come sempre. Você vai comer
se der para empurrar aqui um pouquinho, né? Para caber mais, não é? É igual. Pois é. Você vou comer. Aí, olha só, é a falta de educação. Porque você comeu o feijão, o arroz e o ovo, seria a mesma quantidade do bacalhau e do camarão. Mas não, você vai comer para encher, porque é gostoso, você gosta. Né? Então, olha como é que a falta de educação, ela despreza, como ele botou aqui, falseia a razão. Porque a razão diz você tem uma quantidade para comer. Então, o que seria lá a comida que é da água na boca no leão? Uma gazela que deu mole ali. Ele vai comer aquele animal, vai ficar saciado. E quando ele não quiser mais comer, ele vai deixar lá para a hiena, vai deixar lá para outro bicho. E vai embora. E vai descansar até ter fome novamente. Ele não vai estocar, ele não vai encher o barrigão para pôr, não, isso aqui é muito gostoso. Não é todo dia que tem uma gazelinha, ele não faz isso. Mas a gente, não é todo dia que tem um bacalhau. Quer dizer, só na Semana Santa e olhe lá, né? Na Páscoa e no Natal e olhe lá. Né? Não é todo mundo, né? Entenderam então o que faz, como é que a falta de educação falseia a razão? O orgulho e o egoísmo também. O egoísmo, você estoca. A gente tem que ouvir o instinto também, é o que ele está falando aí. Vamos ver aqui a observação de Allan Kardec, ó. Vai lá, Dilane. O instinto. A cabeça não está bem, não. Hã? A cabeça não está bem. O instinto, vai. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, pelo fato de que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Olha aí, viu? Está claro, bem claro. Ficou claro o entendimento agora? Varia segundo as espécies, suas necessidades. Nos seres que têm consciência, como nós temos consciência, e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência. Isto é, a vontade e a liberdade. Você tem um livre-arbítrio. Olha só, quando ele falou do orgulho, do egoísmo, a gente vai ver lá na frente sobre a tentação. O que é a tentação? Para que serve a tentação? Está lá, ele vai dizer, a tentação, deixa eu ver, desenvolve a razão. A tentação existe para desenvolver a razão. Acho que é 712. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É muito importante essa questão. É a letra A. 712A. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Olha aí, a tentação existe para desenvolver a razão, para nos preservar de todos os excessos. Olha como a lei é magnânima, é perfeita, é belíssima. Para te preservar dos excessos. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus disse, não me deixes cair em tentação. Ele não disse, me livre da tentação, porque a tentação faz parte. Faz parte. E você lutando contra a tentação, você está desenvolvendo a razão. E o egoísmo falseia aquilo tudo.
Você sabe que não pode cobiçar a mulher do próximo, ou o marido do próximo. Hoje tinha que dizer o marido do próximo, né? Também, né? Naquela época isso era mais... Mas o que você faz ali? A tentação faz você ultrapassar a lei. Mas você pode dizer assim, raciocinar, não, eu não devo fazer isso. Eu tenho que respeitar o outro. E se eu tiver uma religião, não precisa nem falar de religião, né? Que está lá nos 10 mandamentos. Mas é uma coisa que todo mundo sabe. Eu tenho que respeitar o outro, o marido da Carmen, a esposa do... O cônjuge. Tem que respeitar o cônjuge. E por aí vai. Estão entendendo lá quando ele falou que falseia a tentação, o egoísmo, o orgulho e a falta de educação? Isso. Agora vamos fazer o seguinte, antes da gente terminar, eu vou falar aqui um pouquinho dos... A gente vai lá para 76, não é? Na próxima aula. Pronto. Quando você pega a Gênesis, falar só 5 minutos, a gente vai Próxima aula. rezar. Próxima aula a gente vai para aquela questão lá, para outra parte. Você vai aqui na Gênesis, o bem e o mal, Deus. Você no capítulo, deixa eu pegar aqui, é melhor ir nesse livro aqui, página 87, capítulo 3, o bem e o mal, tem um subtítulo chamado Instinto e Inteligência. Quando você chega aqui na página 87 do meu livro, aqui na Gênesis, capítulo 3, você pode escrever no livro de vocês, colocar naquela parte do instinto, Gênesis, capítulo 3, Instinto e Inteligência. Olha o que ele fala aqui. Que diferença existe entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e onde começa o outro? Capítulo o quê? Capítulo 3, da Gênesis. Qual Item 11. Olha, porque aqui está melhor explicar. Aqui ele desenvolve um pouco mais esse assunto. Que diferença existe entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e onde começa o outro? O instinto é uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Ele resumiu tudinho aqui nessas perguntas, lá do Livro dos Espíritos. Aí o Kardec fala aqui: o instinto é a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Olha só, que definição. O instinto é a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. Eu vi uma vez uma pessoa, lá no meu trabalho, tinha um ofidiário lá. E um camarada trouxe lá uma cobra, uma jiboia. Estava lá na gaiola, estava presa. E ele pegou um gambá e jogou ali, botou para a cobra. Eu não estou contando fato lá, não gosto dessas coisas, não. Na mesma hora, o que o gambá fez? Ele urinou. Ele se urinou todo. E por que ele se urina? Para ele ficar mais leve para fugir. Ele se urinou todinho. E a cobra ficou na dela. Ela não estava com fome. Ela não fez nada. Ele passeou em cima dela, passou na frente, ficou num canto acuado. E ela não atacou o animal. Duas coisas. O instinto fez com que ele esvaziasse a bexiga para ficar mais leve e dar a fuga, né, ter a fuga. E
olha o instinto do animal, ele não estava com fome, então ele não matou por prazer, como o homem faz. O homem mata por prazer, o homem mata quando está com raiva, o animal não faz isso, ele não vai fazer isso. Ah, mas tem cachorro que ataca, você tem que ver como é que o homem domesticou aquele animal, né? Como é que o homem domesticou aquele animal. Olha a crueldade do homem. Pega um galo e faz com que ele vire galo de briga, rinha, um mata o outro. Aí é a maldade do homem, porque aquele animal poderia ser dócil. A inteligência do homem que leva ele a fazer aquilo. Então vamos lá. O instinto é uma força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Olha lá, o gambá. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem intenção, nem premeditação. Então, se eu boto a mão na panela quente, eu não penso, vai queimar a minha mão. Eu coloquei, instintivamente eu tiro. Eu fui num abismo, instintivamente eu recuo. Perigo, não vai adiante. É assim que a planta busca o ar, se volta para a luz e dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e se fecha alternadamente, conforme necessário, que as plantas trepadeiras se enroscam em torno do apoio ou se prendem com as suas gavinhas. Gavinhas são os galhos pequenos, né? É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é útil ou nocivo, que se dirigem conforme as estações para os climas propícios, que constroem sem receberem nenhum ensinamento com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para suas crias, armadilhas para prender a presa de que se nutrem. Olha só, a aranha, ela monta teia, é instintivo, ela não está pensando ali, hoje eu vou fazer uma teia diferente, vou esticar mais para lá, porque a mosca vem de lá, o inseto vem... Não, é instintivo, ela vai fazer sempre teia. A aranha, desde que é aranha, faz aquela teia. O João de Barro, que casa bonitinha, como ele é inteligente, ele vira a porta contra o vento frio do inverno, para abrigar os seus filhotes ali. Aquilo é instintivo, aquilo não é inteligência. Ele faz aquela casa desde que ele é João de Barro, desde que ele existe. Agora o homem já morou em caverna. Olha como mudou a moradia do homem. E como cada casa, cada lar é preparado de acordo com o gosto do proprietário, móvel, etc, etc. É assim também que manejam habilmente as armas ofensivas e defensivas de que são providos. É ainda pelo instinto que os sexos se aproximam, que a mãe protege seus filhotes e que estes procuram o seio materno. Você não vê um animal macho procurar um macho, o macho procura a fêmea. Agora, o homem que deturpa isso. O instinto, a sua natureza é essa. É essa. Então você não vê o leão procurar um leão bonitão lá, procura sempre a leoa, né? E por aí vai, e por aí vai. Então como é que a gente deturpa? Porque a gente tem liberdade de agir, entra o nosso livre-arbítrio, Aí a razão, muitas vezes, ela erra, por causa do seu livre-arbítrio, por causa da sua falta de educação, por causa do seu egoísmo, por causa do seu orgulho, como ele colocou ali. Então isso é o instinto. No homem, o instinto domina exclusivamente no começo da vida. Então o homem da caverna, ele age muito mais por instinto do que o homem moderno agora, odierno.
No homem, o instinto domina exclusivamente no começo da vida. É por instinto que a criança faz seus primeiros movimentos, que agarra seu alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz e que tenta falar e andar. Eu coloquei o homem da caverna, mas ele está falando da criança, no início da vida. A criança não vai no seio, ela vai instintivamente no seio para mamar. Aquilo é instinto de sobrevivência. Ela sabe que ali está o alimento dela. E quando ela tem fome, ela chora. No próprio adulto, certos atos são instintivos, como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio ou ainda piscar as pálpebras para regular o brilho da luz, o abrir automático da boca para respirar. Olha, eu vou ter que parar por aqui que já está na hora, tá? Isso já está na Gênesis. Ele vai falar, eu vou ter que estudar Gênesis daqui a pouco. Eu posso até voltar nesse capítulo aqui do instinto, em vez de dar continuidade, já que vocês vão ficar aqui a maioria, eu leio aqui sobre o instinto, porque tem mais umas 3 páginas aqui para falar, que agora ele vai falar da inteligência. Mas na Gênesis, amplia. Esse é a Gênesis. Esse aqui é a Gênesis. Amplia o conhecimento que a gente acabou de ter do Livro dos Espíritos, sobre instinto e inteligência. Vocês devem ler o livro A Gênese. Se eu tivesse que fazer uma palestra hoje aqui, a palestra, o tema é Instinto e Inteligência. Livro dos Espíritos, eu ia pegar o Livro dos Espíritos e ia pegar a Gênese. Para você, não é que seja melhor entendimento, você tem que, um complementa o outro. Você tem que entender o Livro dos Espíritos e depois compreender com a Gênese. Tá? Question? Não tem nem o que questionar, a gente não sabe nem o que perguntar, né? A gente não sabe como começou tudo, o princípio de tudo, está nos segredos de Deus. Então vamos fazer a nossa prece, Edilane? Por favor. Pode fazer. Faz você. Eu só estou pronto para agradecer. Essa é a questão 76. Quando ele, na questão 76, que você acabou de ler, que os espíritos são os seres inteligentes da criação, ele está falando aí no reino nominal. Mas quando você vai lá na 27, acho que é 27, que ele fala que ele faz a mesma pergunta, ele está se referindo ao princípio inteligente. Vai lá na outra lá. Pode ver a observação de Kardec aí. Embaixo dessa questão que você leu, tem uma observação de Kardec. Lê a observação. Voz de um homem, mais alto. A palavra espírito é empregada Aqui. para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento de universal. Entendeu? A palavra espírito aí é para empregar a individualidade do ser e não mais o elemento geral do universo, que está lá no capítulo, no outro capítulo, acho que é pergunta 27, por ali. 23, por aí. Isso assim que o animal, a planta, eles têm uma inteligência rudimentar. Sim, não é uma inteligência igual ao homem, mas ele tem inteligência. O animal tem instinto e tem inteligência. Ele tem inteligência, não tem dúvida disso. No homem, essa inteligência é mais elaborada. A distância do homem para o animal, dizem os espíritos, é a mesma do homem para Deus. Então é muito distante. Animal é animal e o homem é homem, o ser humano é o ser humano. Agora tem gente tendo comportamento de animal e quer que o animal tenha comportamento de gente. Aí é a loucura da cabeça do ser humano, né? Aí é uma outra coisa. É isso na questão 71. 73. Os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Tá aí. São todos seres animados, são todos animais que têm inteligência. Tem, só não conseguem saber o que é logaritmo, 3 vezes 3, eles não conseguem. Não consegue. Exatamente isso. Tem inteligência.
Eles têm a inteligência deles, né? Animal. O homem é homem. Quando animal você pega a questão 79, que nós vamos estudar semana que vem, ele diz aqui na resposta: os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Os espíritos são a individualização dos seres, do princípio inteligente. Olha a diferença, é muito grande. Então, o princípio inteligente não tem individualização, é só no reino nominal. Tá? Olha, vamos concluir que nós não sabemos nada de doutrina espírita. Vamos concluir que a gente está aqui engatinhando. É só no reino animal, porque você fala com o homem, ó, fulano, é isso assim, assim ali, ele vai ou não. Você fala assim, passa para ali, que nem um animal, você manda ele para lá, ele vai. Ele obedece, ele é adestrado. Então vamos lá. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar o quanto precisamos ainda desenvolver a inteligência, o quanto precisamos conhecer, o quão pouco sabemos a respeito da vida, a respeito de nós mesmos. Ensina-nos assim a sermos humildes, a sermos simples, a não querermos sobrepujar-nos em cima dos nossos irmãos. Somos todos simples, caminhando para Deus. Muito obrigado por nos mostrar isso, por nos mostrar a longa caminhada que temos pela frente. Abençoa a nossa casa, Senhor. Abençoa o nosso esforço. Ajuda-nos, inspira-nos, proteja-nos. E que possamos cada vez mais aprender e nos aproximarmos de Ti. Que seja em nome do nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos do Livro dos Espíritos da manhã de hoje, agradecendo sempre a Allan Kardec por tudo que recebemos. Que assim seja. Graças a Deus.